Então, esse é um tema muito interessante, que é o relacionamento abusivo, e eu quero trazer para vocês o tema do relacionamento abusivo, relacionando um pouco com os transtornos de ansiedade, com o transtorno depressivo, que acho que é algo que muitas pessoas não sabem que acontecem associadamente, né? Então a gente viu aí, né, nesse mês que aconteceu, nesses tempos atrás, de um caso de um relacionamento abusivo que ficou bem explícito na mídia, e a gente tem visto muito isso ultimamente acontecendo, né, com muitas mulheres. Infelizmente, é algo que ocorre com muito mais frequência do que muitas pessoas têm acesso, muito mais do que a gente possa imaginar. E o relacionamento abusivo, ele é algo que às vezes é muito difícil da gente identificar e que acontece com muita frequência, porque ele ocorre dentro de uma frequência psicológica, né? Ele é uma violência psicológica e é muito difícil ele chegar até a violência física, por isso que é difícil a gente perceber que ele tá ocorrendo. E como é que ele acontece? Como é que esse relacionamento abusivo acontece? Como é que ele dispara esse transtorno de ansiedade? Como é que a pessoa começa a se sentir? Bom, para a gente entender, né, como é que acontecem todos esses processos, primeiro a gente precisa entender o que que é um relacionamento abusivo, né? Uma relação abusiva, ela é considerada qualquer tipo de relação que tenha um abuso, seja ela de violência física, seja ela de violência psicológica, quando há dano ou emocional ou patrimonial, ou com privação de bens ou de valores, né? Ou seja sexual ou de difamação, qualquer coisa que calúnia, caso de calúnia ou valores em relação a outra pessoa, né? Quando a outra pessoa ela é difamada, né? Ou quando ela está colocada em posição de crítica, né? Ou colocada em uma posição de difamação pela outra pessoa, né? Principalmente quando ela é rebaixada por essa pessoa o tempo inteiro, né? Então, uma relação de abuso ela é caracterizada principalmente né, nessas situações. Então, é importante a gente estar atento a isso. E por que que é difícil a gente identificar, né? Principalmente quando a gente está dentro de uma relação abusiva, porque ela geralmente acontece a partir da relação, né, psicológica, do abuso psicológico. Como que é esse abuso psicológico? Ele vem em palavras muito sutis e muitas vezes o abusador se utiliza de palavras doces junto com o abuso, né? Então eu faço isso para te proteger, eu faço isso para poder te defender, eu faço isso porque eu gosto de você, eu te trato dessa forma porque você é importante para mim. E a pessoa não percebe, né, que isso é uma forma de controle, que isso é uma forma de abuso. Às vezes a pessoa acha que ela tá enlouquecendo, né? Porque o discurso do abusador é muito sedutor. E essa violência psicológica, ela vai fazendo com que a pessoa que está dentro da relação vá fazendo com que ela destrua a sua própria autoestima, vá fazendo com que ela vá perdendo a credibilidade em si mesma, com que ela vá acreditando que o que ela pensa dela mesma se torne ela perde o crédito nela, né? Ela para de acreditar que o que ela pensa é verdade e começa a acreditar somente no abusador. Geralmente as pessoas que se relacionam com uma pessoa que é abusadora, né, tanto mulher quanto homem, são pessoas que criam muita dependência emocional desse parceiro, né? Pessoas que têm muita baixa autoestima e muitas vezes esse parceiro ele acaba piorando essa situação, né? Acaba destruindo a autoestima e a pessoa entra nesse ciclo de destruição de autoestima e vai
cada vez mais acreditando que ela não é capaz, que ela é uma pessoa ruim, que ela não consegue lidar com os filhos, que ela não consegue arranjar um emprego, que ela não consegue viver sem essa pessoa, né? E por diversas situações. E esse tempo de envolvimento com o abuso, né, ele vai definir as consequências, né, do que a pessoa vai sentir através da ansiedade ou de crises do pânico, né? Quanto mais a pessoa permanece numa situação abusiva, numa relação abusiva, maior vão ser as consequências dessas crises de ansiedade, né? Então, o que que acontece? A pessoa que ela tá num relacionamento abusivo, ela direciona toda a energia dela, né, para a pessoa que tá abusando dela, né? Então, tudo que ela começa a fazer é para que a pessoa comece a gostar dela, para que ela seja aceita, para que ela não seja rejeitada, para que ela possa finalmente vir a ser amada, para que ela não seja tão criticada por essa pessoa. E isso é um desgaste de energia diário, né? Então, não só quando a pessoa principalmente já é casada com o abusador, isso é diário, né? E o abusador se aproveita dessa baixa autoestima, né? Ele vai sugando a energia dessa pessoa, vai destruindo a autoestima, a autoimagem dessa pessoa, fazendo com que ela fique cada vez mais dependente dele e a pessoa para de enxergar quem ela realmente é. E quanto mais ela desgasta essa energia dela, quanto mais ela coloca essa energia nesse relacionamento, não sobra para ela. Ela vai perdendo essa energia vital, ela vai perdendo quem ela é, né? Ela não conhece mais quem ela não sabe mais o que ela gosta de fazer, quais são os desejos dela, quais são as vontades dela, quais são as capacidades que ela tem de realização. Ela não se conhece mais, e ela não se conhece mais nem ao ponto de saber se o que ela pensa é real ou se o que a outra pessoa está dizendo para ela é real. Então, muitas vezes esse abusador, ele trai, ele sai com outras mulheres, né, na frente dela, ou ele acaba batendo nessa mulher e acaba falando para ela que ele tá batendo nela porque ela desenvolveu uma atitude muito ciumenta, ou que ele saiu com uma outra mulher porque ela parou de ter um corpo atrativo para ele, que ela engordou muito, ou que ela tá desleixada, ou que ela parou de se cuidar. E aí essa mulher, ela começa a acreditar nisso, né? Ela começa a acreditar que ela é culpada pela atitude do abusador, né? Isso não acontece só na relação de homem para mulher, mas a gente vê com uma maior frequência, né, entre homem e mulher, assim como a gente viu nesse caso da mídia agora, né? E então, ainda nesse exemplo, né, a mulher ela se vê muito fragilizada e começa a ter atitudes cada vez mais de uma pessoa de dependência emocional, canalizando essa energia para essa relação, fazendo com que tenha mais comportamentos aversivos ainda, né, para esse abusador. E quanto mais ela faz, mais ele judia, né, mais ele coloca essa culpa nela. E ela começa a desgastar, desgastar, desgastar. E aí é que começam essas crises do pânico, essas crises de ansiedade, porque quanto mais ela faz, menos ela é reconhecida, mais ela desgasta essa energia e isso começa a dar muita ansiedade, né? Porque a pessoa ela nunca é reconhecida, ela sempre tem que fazer além do que ela consegue fazer, ela é sempre exigida, existe uma grande confusão mental que colocada mesmo na mente da vítima, né, da pessoa, do abusador, que ela é totalmente, né, o discurso é um e o comportamento do abusador é outro, né, a pessoa tá te traindo, mas ele tá falando para você que não, que ele tá fazendo isso porque você provocou, né? Mas ele te ama. Ele tá fazendo isso
porque ele te ama, né? Então, uma pessoa que escuta isso, que ela tá sendo traída, mas isso é por amor, isso é muito confuso, né? A pessoa, ela entra num choque mental, ela entra num atrito mental. E isso é um causador muito grande, um gatilho muito grande de ansiedade, né? Então, tem muitas pessoas que passam a ter essa violência psicológica durante anos, né? Que se mantêm caladas durante anos em relacionamentos e que começam a ter muitos sintomas físicos de ansiedade, muita crise de ansiedade, muito gatilho de ansiedade, de tanto estresse, de tanto nervoso que passa, né, por todas essas confusões mentais, por tantos gatilhos que são instaurados dentro dessas relações, né, e que não sabem por que, da onde que vem, né. Muitas pessoas perguntam, né? Nossa, mas por que a pessoa não sai desse relacionamento abusivo? Por que a pessoa continua se ela tá vendo o que está acontecendo? É muito difícil a pessoa conseguir, quando ela tá dentro do relacionamento abusivo, enxergar que isso é um relacionamento abusivo. Primeiro porque geralmente a pessoa que é abusadora, geralmente, não são todos, geralmente o abusador ele tem um perfil narcisista, né? E geralmente quem tem um perfil narcisista, ele não vai deixar esse perfil narcisista aparecer, né? E para esse perfil narcisista não aparecer, essa personalidade narcisista não aparecer, o que acontece é que a violência física ela não se concretiza, né? A violência física ela é o último estágio, na verdade, dessa violência psicológica, né? Do abuso. A violência psicológica ela já está acontecendo. E isso também é muito interessante da gente ver, porque parece que só se chama a atenção, né, das pessoas, né, tem grandes escândalos quando a gente vê uma violência física. E, na verdade, a gente teria que ficar também muito preocupado com a violência psicológica, porque essa sim também deixa grandes traumas, né? E são traumas que as pessoas carregam por muito e muito tempo, que se não olham na terapia, se não vão é, trabalhar esses vazios, esses buracos, ressignificar essas cicatrizes que ficam dos relacionamentos abusivos, elas carregam para outros relacionamentos e são cicatrizes, né, de quem convive com um abusador narcisista que são muito difíceis de curar, né? São situações que se repetem, às vezes você se relaciona com uma outra pessoa que também tem um perfil narcisista, com outras violências, com outra violência psicológica que é muito difícil de curar, né? Então a gente precisa ficar muito atento nessa questão da violência psicológica e não só da violência física, né? Mas voltando na questão de por que a pessoa, né, não sai, por que ela tá vendo o que está acontecendo com ela. Gente, ela não tá vendo o que está acontecendo com ela, né? Ela tá totalmente fragilizada dentro dessa relação. Não é tão fácil assim sair de um relacionamento abusivo, né? Não é tão fácil para a pessoa enxergar que ela tá vivendo isso, né? A pessoa que tá vivendo isso, além dela estar na relação com essa pessoa, além de ter amor, de ter a sedução do abusador, né? Além de ter toda a lábia do sedutor, né, da pessoa, ela tem um relacionamento afetivo com essa pessoa e muitas vezes tem filhos, né, muitas vezes tem outras coisas que estão envolvidas, família, né, e muitas outras coisas envolvidas e principalmente ela não acredita que ela tá passando, ela não percebe que é uma violência psicológica, né? Ela não entende aquilo como violência psicológica porque é muito sutil, né? A violência psicológica, ela começa muito sutil, né? Ela começa com, não coloca essa roupa, não usa esse decote, você não precisa sair com essa amiga hoje, né? Eu prefiro ficar com você em casa.
Ah, talvez não seja legal você ir trabalhar dessa forma, né? Quem entende que isso é uma violência psicológica? A mulher muitas vezes entende isso como uma forma de proteção, né? Então, quando você vai perceber que isso pode vir a ser uma violência psicológica, muitas vezes é uma forma de proteção, mas muitas vezes isso pode, né, ao desenrolar, vir a ser uma forma de violência psicológica quando acaba com a sua autoestima, quando proíbe você de fazer as suas coisas, quando proíbe você de ser você mesmo, né? Quando tolhe a sua liberdade, né? Então esse discurso do abusador, ele é muito sutil. Então, por isso que muitas pessoas não percebem que aquilo tá sendo um abuso, né? Ela tá colocando toda aquela energia dela na relação, né? Aquilo tá sendo esgotante para ela, aquilo tá machucando ela, né? Então, como que eu percebo, né? Quais são alguns sinais que eu possa estar vivendo uma relação abusiva, que eu possa perceber, né? Que eu tô sentindo, que eu tô vivendo essa relação abusiva. Quando eu começo a ter alteração de sono, quando eu começo a ter fugas, né, da realidade, quando eu começo a não querer mais estar ali, quando eu começo a ficar muito irritado, né, quando eu começo a perceber que aquilo ali não faz mais sentido para mim, quando eu começo a ter diminuição do apetite, né, quando eu tô vendo que eu tô muito desgastado emocionalmente, né, esses são alguns sinais. Eu tenho muitas vezes que a gente chama na psicologia de atitude suicida passiva. Tem pessoas que se colocam em situações de risco, né? Não é porque a pessoa quer se suicidar, mas a pessoa quer sumir daquela situação, né? Então eu me coloco em atitudes de risco para que alguma coisa aconteça comigo, para que eu possa simplesmente desaparecer daquela situação, para que aquela situação acabe, né? São consequências, são consequências de viver uma relação abusiva, né? Baixa de imunidade, eu começar a interiorizar introjetar, né, como a forma do abusador me tratar. Então eu começo a tratar outras pessoas da minha família dessa forma, né? Então, como é que eu posso pensar em sair disso, né? Quando eu começo a identificar isso, essas crises de ansiedade, quando eu começo a ter crises de ansiedade, quando eu começo a colocar toda a minha energia nisso, né? Para pessoas que identificam isso, né? Ou as que não identificam. Para começar a sair disso, né? É importante que você comece a falar sobre isso, que você tenha uma rede de apoio, porque às vezes não é tão fácil sair assim, né? A gente precisa ter ou amigas, né? Amigos que você possa falar sobre isso, conversar com seu psicólogo, com sua psicóloga e falar também sobre isso. Apoio, né, de pessoas com quem você possa falar, com quem você possa ser escutada, né, discutir e principalmente, né, que você entenda o que é esse relacionamento, né? Principalmente que você busque entender o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento saudável e entender para onde está caminhando a sua relação, né? Para entender para onde está caminhando essa relação, eu preciso entender o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento tóxico,
Porque, como eu disse, o relacionamento tóxico, ele pode ser muito sutil, né? Mas um relacionamento saudável é um relacionamento onde a gente tem confiança, onde a gente tem respeito, onde a gente tem troca, onde a gente tem uma comunicação eficaz, assertiva, né? Isso é um relacionamento saudável, onde se tem. É muito perigoso falar sobre críticas construtivas, né? Porque quando a gente fala de críticas construtivas, muitas vezes ela vem no relacionamento abusivo. Ah, eu tô te criticando construtivamente, né? E aí começa uma forma, às vezes, passiva-agressiva aí de você machucar esse outro, né? É muito difícil a gente falar sobre isso, né? Então eu começar a perceber, né? O quanto eu tô. Difícil, né? Perceber, mas o quanto eu tô dependente emocional dessa pessoa, o quanto eu me sinto conectada com ela, o quanto eu consigo realizar minhas coisas, como eu tô me portando dentro dessa relação, né? Isso é muito importante, saber quem eu sou dentro dessa relação, o que eu gosto, o que me faz permanecer ainda dentro dessa relação. Quanto eu me sinto culpada, o quanto essa culpa me traz de sensações ruins, que gatilhos são esses, né? Há quanto tempo já faz que eu me sinto assim? Porque a violência psicológica, ela vai acontecendo e vai desqualificando a pessoa. A gente vai perdendo as nossas qualidades e a gente vai acreditando nisso, né? E a gente vai acreditando até que a gente vai sumindo dessa relação. E a gente vai sumindo tanto ao ponto de ter crises de ansiedade, de aparecerem transtornos de ansiedade e dessa ansiedade se tornar um grande pânico e sintomas que a gente não faz nem ideia de que da onde vem, né? E o abusador, ele nega essa verdade o tempo inteiro, né? Então é um ciclo, né? O abusador, ele manipula as mentiras, né? Ele manipula essa violência psicológica e aí ele tenta colocar a vítima contra as pessoas, né? É tudo, a vítima é a pessoa ruim, afasta ela de todas as pessoas. Ninguém serve, né, para estar com ela, somente ele, para que ele possa manipular, e você vai ficando cada vez mais doente, né? E ele tá ali sempre pedindo desculpa, sempre falando que vai mudar, mas que é importante, a pessoa não muda, né? E a violência psicológica, gente, vai destruindo, né? Vai acabando com a pessoa. Até mais que muitas vezes a violência física, né? Até me arrisco em falar sobre isso, porque a violência física, ela é um stop, né? A violência física, ela faz com que a pessoa acorde, né? Faz com que a pessoa olhe para ela e muitas vezes, né, veja no seu próprio rosto as marcas daquilo que tá acontecendo muito dolorosamente, não sem dor, né? Mas a violência física, ela traz essa consciência, infelizmente, muito dolorosa. Mas a violência psicológica, ela vai matando a pessoa aos poucos, né? E a gente, né, tem visto cada vez mais que as doenças psicológicas, né? A gente não tem nem como negar isso mais, elas matam tanto como qualquer outra doença, né? Então, isso é muito importante, essa consciência que eu queria trazer para vocês. Então, é isso, né? Prestar muita atenção nesse amor em excesso, né? No só eu vou te querer, ninguém mais te aguenta, né? Nesses sinais que todo abusador dá, né? E prestar atenção
em como isso pode estar te disparando, né? A ansiedade, como isso pode ser o disparador do seu transtorno de ansiedade, como isso pode estar te fazendo mal, né? É importante que a gente perceba em que ciclo da vida a gente tá, em que momento a gente tá. Muitas vezes a gente não tem o controle de todas as coisas, a vida ela acaba sendo muito mais forte do que nós, mas é importante que a gente saiba do que a gente tem o controle, né? Que parte nós temos o controle e começar a perceber, né? O que que eu tenho controle, o que que eu não tenho, como é que isso influencia em mim, como não influencia, como eu posso procurar uma ajuda profissional para poder sair disso, né? O que que essa pessoa significa na minha vida, o que que eu tenho suportado dessa pessoa, né? Como é que eu tenho sobrevivido a tudo isso, né? Então, é isso. Acho que essa reflexão que eu quero deixar para vocês é a importância da gente pensar também sobre a violência psicológica, tanto quanto a física. Então, é isso, gente.